Oi, eu sou Clemilde Ferreira Bar, tia Mide, ou Mide, e a nossa família é uma família cultural e uma família muito musical. Então, desde pequeno a gente aprendeu que devia fazer arte, alguma coisa, né? Mamãe sempre incentivava que na escola a gente se oferecesse para fazer, para declamar, para cantar, para dançar, para qualquer coisa. Então a gente já cresceu achando que a gente devia fazer alguma coisa assim mesmo. E papai tocava violão, papai era um chorão, mamãe era cantava muito bem, uma voz de soprano, e a gente cresceu nesse meio e papai incentivando para a gente desenvolver o ritmo, a gente tinha que batucar, isso desde 5 anos a gente começava a batucar na mesa e ele corrigir e fazer a gente sentir se o ritmo estava certo ou não. E assim a gente foi fazendo e crescendo nessa família. Meus irmãos já foram para a área musical e profissional, né? O Lalo que foi pianista, mas tocou muitos instrumentos, o Juca foi baterista, então, não tocou muitos instrumentos, mas sempre ficou na música, na arte. O Lápis ficou cantor e compositor, também desenvolvendo isso. Então, a nossa família era natural que a gente desenvolvesse alguma coisa. Sempre cantamos nos programas de calouro das rádios daqui, e minhas irmãs mais velhas foram convidadas a serem profissionais, mas como nós sempre trabalhávamos em fábrica, todas nós, era muito, o dia todo, 9 horas por dia, não podíamos também assumir uma coisa assim, porque não tínhamos tempo. Então, mas eu já sempre cantando, mas cantando em casa e cantando nos programas de calor, coisa assim. Mas aí com insistência de um maestro, que era maestro da minha irmã, e a minha irmã era soprano e solista desse coral, ele insistiu para que eu fosse contralto de um quarteto, que ele seria o tenor, já tinha um baixo, minha irmã soprano e eu contralto. Para isso eu fui estudar canto e fui aprender acordeon para facilitar de ler as notas, e foi muito bom, porque daí em diante e até hoje eu aprendi muito, vi muito, conheci muita coisa através dessa arte do canto, né? Então, com esse quarteto que ele formou, o Quarteto Sinuelo, a gente conheceu muita coisa. A primeira apresentação foi em Caxias do Sul, com aquela festa de Caxias do Sul, com muita gente assistindo, e continuamos sempre, muitos anos, 15 anos mais ou menos, com esse quarteto. E com outros quartetos depois desse, o paralelo, a gente fez muitos trabalhos também, eu como contralto, e depois o meu marido com baixo nesse quarteto, minha irmã de soprano e algum tenor. E aí era Quarteto Mármore. Com esse quarteto cantamos as primeiras missas das televisões, tanto da Globo como do Canal 4, né? TV Iguaçu. Nós fizemos as primeiras e ficamos muito tempo cantando as músicas. E assim a gente continuou, né? Ficamos com esse Quarteto Sinuelo, nós ficamos algum tempo no CTG 20 de setembro, e aí com algumas pessoas, exatamente 9 pessoas, formamos a Associação Tradicionalista Gralha Azul, e com isso fazíamos a divulgação da música paranaense, da música gaúcha e da música catarinense, né? Formamos a Associação Tradicionalista Gralha Azul, e todos os lugares que a gente divulgava isso, mas trazíamos mestres de Paranaguá, das Ilhas de Valadares, de Guaraqueçaba, para acompanharmos, né? Inclusive em Assunção, a gente fez o Festival Internacional em Assunção, fazendo fandango. E aí nós sentimos a necessidade de
mostrarmos mais o fandango. Mas a proposta da Gralha Azul já era de formar do Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Então ficamos assim. Até que eu, morando na Bélgica, que fomos para... Meu marido administrava uma parte do grupo do Brasil Tropical, balé brasileiro, e eu trabalhei para o grupo também durante 2 anos. Lá eu fui convidada a levar um folclore daqui do Brasil que ainda não tivesse ido para lá. E eles sabem que o Brasil é muito rico. Então levamos voltando, formamos o Grupo Meu Paraná e fomos e fizemos 13 apresentações, e aí mais do fandango paranaense, né? E o grafite fazia parte desse grupo, já da Gralha Azul, e então lá ele teve a oportunidade de ficar. Nós fomos convidados a permanecermos lá por causa da cultura, mas nós tínhamos outros afazeres, e o grafite concordou e ficou lá, e faz 30 e poucos anos que ele mora lá, que foi com o fandango, mas ele faz música brasileira lá. Então, depois, sempre, desde que formamos esta associação tradicionalista Gralha Azul e esse quarteto Sinuelo, a gente ficou pertencendo a corais, né? Eu e o meu marido. Eu sempre como contralto e normalmente solista fazendo solo de contralto nesses lugares. No Coral Pio XII ficamos 15 anos, no Coral do SESI 18 anos, no Coral Paraná ficamos muito tempo, Coral Sinfônico ficamos muitos anos, na Coral da Sociedade Portuguesa, né, Coral Polonês do Paraná, Coral Pio X, Coral da FAI, no Coral Humans Club, no Coral da Sociedade Harmonia, Coral do Dante Alighieri. Formamos o grupo, muitos outros grupos, né, pequenos, quartetos, grandes, grupo ProArte, formamos a Madrigal ProArte. E então a gente foi fazendo todos esses anos com a cultura, e 54 anos que eu lido com o fandango do Paraná. Por quê? Porque eu vi que o próprio paranaense não conhece a cultura. E com os nossos estudos, com o professor Inami, que as minhas pesquisas foi da década de 60 para cá, né? Ele da década de 50, a gente viu que os paranaenses não sabem o que é fandango, não conhecem o fandango, e que nós temos uma música, nós temos um ritmo. O Paraná podia mostrar esse ritmo, porque é a mais antiga manifestação cultural que nós temos, porque vieram com os portugueses. E eu acho que é bonita, eu acho que é diferente. Todas as apresentações que a gente fez até hoje foi muito bem recebido, inclusive na Europa foi muito bem recebido, e eu acho que precisa ser mostrado. E, infelizmente, até hoje, eu pensei que hoje em dia, depois de 54 anos, tivesse muitos grupos que reconhecessem isso, porque hoje falam que, mas isso é cultura lá de baixo, uma cultura caiçara. Não, Curitiba teve muito fandango. A minha mãe tem 1902, e aqui em Curitiba ela é de Antonina, mas ela falava de fandango daqui de Curitiba, de várias cidades. Então eu sei pelas minhas pesquisas muitas cidades que conheceram o fandango, tinha grupo de fandango, e infelizmente não teve apoio para ser mostrado, porque talvez um dia reconheçam que nós devemos mostrar e termos alguma coisa a mais, quando mostramos nosso turismo. Eu acho que se mostrassem o fandango também seria alguma coisa a mais, diferente dos outros estados, e uma coisa bem bonita. Por isso eu faço há 54 anos e pretendo fazer enquanto eu estiver. Estou com 84, mas se Deus me der alguma vida ainda, eu vou batalhar pelo fandango. Então, culturalmente,
eu fiz 5 shows, esses shows aqui na Bélgica, cantando samba e tocando, que eu toco também com os músicos do Conservatório de Curitiba, eu toco percussão, e lá a gente cantava samba e baião e tudo o que diz aqui, e eu cantava e dançava, e eles ficavam muito admirados, porque eles normalmente não fazem mais que uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu fazia. E isso aqui foi em 2009. Em 2007, eu e o Grafite fizemos uma música para a água, um movimento que a Danielle Mitterrand faz no mundo todo, e teve na Bélgica, né, no Parlamento Europeu, esse movimento, e para 600 pessoas, que tinha exatamente no dia, e era para três pessoas representarem um continente europeu, um continente africano e o nosso continente. Para isso convidaram o Grafite, mas nessa lista já tinha 50 nomes. E disseram, se for você que vai representar, vai ser o primeiro brasileiro a cantar no parlamento, porque nunca um brasileiro cantou no parlamento. E ele me procurou porque ele tinha mandado já uma música minha que está gravada no disco Meu Paraná, uma música araucária, e ele tinha já feito a tradução e tinha mandado. Mas ele não tinha muita esperança que ele fosse escolhido, porque essa lista já tinha 50 nomes. E aí eu fiz a música para vamos cuidar dela, vamos pensar nela, se ela faltar não haverá vida na terra, e foi por aí, e mandei para ele. E aí ele gostou da música, era um sambão, e ele representou com a nossa música, ele representou nosso continente para 600 pessoas, e foi muito aplaudido, então eu fiquei bastante feliz, porque eu sou compositora, compus já muita coisa, já desde o tempo do lápis, porque aqui em casa era comum, assim, alguém pegar um lápis e fazer alguma coisa, escrever. Mamãe fazia poesias, papai era compositor também, então para nós era normal, assim, fazer alguma coisa. A gente sabia que o lápis era um compositor, mas ele achava que a gente também tinha condições, ele olhava as minhas composições e achavam boas, então eu andei fazendo algumas coisas aí também, né? Como reconhecimento, eu tenho tido alguns reconhecimentos que trocaria tudo pela visibilidade do fandango. Mas agradeço as pessoas que reconheceram, né? E então, essa aqui, por exemplo, é do estado do Rio de Janeiro, que eu fui chamada lá para receber, porque conheciam o meu trabalho, e fui chamada lá e recebi esse título. Do Centro de Letras do Paraná, também tive o reconhecimento por causa da nossa cultura, por conhecer, Assembleia Legislativa. Este aqui eu recebi junto com a Daiane dos Santos, que foi uma honra muito grande, porque a Daiane estava no auge da carreira dela e eu recebi junto com ela. Esse também, outro da Assembleia Legislativa, em outra data. Este aqui que eu participei do banco, deste banco, como da terceira idade, como alguém da terceira idade. Esse certificado de Brasília, representando o fandango do Paraná, da Câmara Municipal de Curitiba, e esses certificados, porque julgamos, eu, meu marido e minha filha, julgamos muitos festivais pela Secretaria da Cultura do Paraná, no interior, em muitas cidades do interior. Esse aqui é uma menção honrosa do Centro de Letras, mais uma. Esse aqui, título de baronesa. Esse aqui da Escola de Cantores. Então é isso.
Temos algumas outras coisas aqui, mas aqui da velha guarda do samba, que também eu faço parte de 3 escolas de samba e procuro fazer aquilo que eu posso pela escola, porque eu acho que ninguém merece ir para a avenida, ver alguém se arrodeando simplesmente e não dar aquele sorriso, não jogar um beijo, não arrodear quando eles pedem, dar uma rodada baiana, a gente fazer também. Então eu acho que a gente tem que fazer a parte da gente. Se a gente se mete, a gente tem que fazer. Este aqui título no Colégio Estadual do Paraná também. Então eu tenho algumas coisas que a gente, ao longo do tempo, a gente foi coletando, né? E agradeço a todas as pessoas que reconheceram aquilo que eu fiz. Nunca fiz para ganhar nem prêmio, nem elogio, nem nada. Eu acho que a gente tem obrigação. Meus pais ensinaram que a gente tem que trabalhar, comer, viver e fazer alguma coisa na medida do possível, tanto religiosamente como pessoa, como culturalmente. Procurar sempre adquirir a cultura, fazer aquilo que a gente pode dentro da cultura. Então eu aprendi isso e procuro fazer até o final. Muito obrigada, você que está ouvindo, vocês que estão ouvindo e vendo esse vídeo. Eu quero agradecer muito o reconhecimento. Muito obrigada.